Ok, vamos lá. Luiz, se você estiver aí, já manda um alô para nós aqui, Luiz, para começarmos aí a nossa reunião, nossa palestra. Lembrando para quem entrou agora, nós disponibilizamos aqui no chat um link backup, caso eventualmente caia a conexão. Então, peço a gentileza para os doutores anotarem esse número que a gente faz a reconexão, ok? Eu estou tentando aqui. Bom, então, Haroldo, tudo certo? Podemos começar? Certamente. Então tá bom. Engatilhado devidamente aqui, meu querido. É isso aí. Vou começar aqui, primeiro, agradecendo a presença de quem já está aqui, prestigiando a nossa palestra. Eu falo aqui na qualidade de vice-presidente do AB de Santo Amaro, representando a nossa presidente, doutora Lisandra. Diante aí das circunstâncias, né, do momento que vivemos, não podemos deixar de promover a cultura e os eventos da subseção. Dessa maneira, eu vou apresentar aqui o Dr. Haroldo. Ele é um colega, coordenador da Comissão de Direito do Varejo e Shopping Centers. Então, ele está aí, né, Dr. Haroldo, no meio do turbilhão, do furacão, desse assunto hoje que é palpitante, esse assunto que, assim como a questão do direito do trabalho, também vem causando um furor aí na comunidade jurídica, porque ainda todos nós não sabemos de que maneira as coisas vão seguir, né? De que maneira, para que caminho, qual é a solução que a gente consegue no dia a dia aplicar para os nossos clientes e garantir aí a melhor solução jurídica. Então, eu vou passar a palavra para você iniciar, fazer um comentário inicial a respeito de como você está tratando aí no dia a dia esse tema da locação, principalmente comercial, para que a gente possa começar aí os nossos debates. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos aí bastante adaptados à nova rotina. Eu queria, obviamente, não perder a oportunidade de estender os meus cumprimentos aí à nossa presidente, ainda que não presente agora, mas representada também pelo doutor Alexandre, a nossa presidente, Linda Gonçalves, e pela oportunidade de estar aqui falando hoje para vocês, dividindo um pouquinho das nossas experiências, né? Embora muitas delas novas e a gente não saiba necessariamente o que vai haver, a gente tenta trilhar um pouquinho os caminhos da futurologia, tentar acertar com base em algumas experiências passadas, mas compartilhando um pouquinho aí do que a gente já vivenciou e do que imagina que pode ser de tendência para o futuro. Também cumprimentando os colegas de mesa aí que hoje devem participar também, o Dr. Luiz Andrade, da Comissão de Direito Imobiliário, e o Dr. Tiago Abreu e Marcos Antônio, da Comissão do Novo Advogado. Antes de mais nada, eu queria trazer 4 tópicos aqui, apenas para brifar, apenas para introduzir aqui o que... o primeiro deles... Oi, desculpa. Não, pode seguir. Eu só pedir para os colegas, por gentileza, quem tiver com o microfone habilitado, só enquanto fizer aqui a explicação, desabilitar, porque às vezes passa um ruído de fundo, alguma coisa assim, e aí pode provocar interferência. Obrigado.
Vamos lá. O primeiro deles seria que eu devo hoje trazer muito mais provocações do que soluções, tá? Isso por alguns motivos, mas o primeiro deles é que realmente a gente vive num estado tão excepcional que eu seria, no mínimo, pueril, eu seria talvez leviano se trouxesse aqui muito mais proposições resolutivas, muito mais respostas. Eu tenho que agir com a humildade e entender que muito do que a gente vai vivenciar de agora para o futuro, e isso eu tenho tido no meu dia a dia, em discussões com diretoria, com gerência, coordenação, superintendência de shopping center, e de fato, eles se sentem um tanto reféns do futuro, né, do acaso, do que promete acontecer ainda. Então, isso não é novidade, mas lógico, a gente tem parâmetros, a gente tem tendências, a gente tem reuniões, a gente tem a legislação, e isso tudo norteia como deve acontecer, né? Mas então eu devo trazer bastante provocações, muito mais do que soluções, e dividir aqui. Talvez mediar e deixar alguma coisa até para discussões futuras. Outra coisa é que eu quero fazer um introito com parte geral e trazendo muito mais código civil e processual civil, antes mesmo da locação especificamente, e sobretudo muito antes da locação em shopping center, para que a gente tenha alguns parâmetros, eu acho que mais objetivos, de como deve se comportar essa situação. Outra coisa é que eu tendo a ser breve, por dois motivos. O primeiro deles para privilegiar perguntas, eu acho que é mais importante isso, essa troca, esse debate, eu acho que traz muito mais soluções e muito mais parâmetros. E o outro motivo é porque eu quero justamente deixar parte desses debates, que serão imensos e muito dinâmicos, para comissão, que, aliás, eu já estendo o convite a todos os presentes que quiserem participar também, se sentirem necessário, se sentirem úteis e se sentirem também correlatos ao tema, né? E a nossa comissão é de varejo e de shopping center, então, tanto faz, eu entendo que não deve haver essa muralha entre o varejista, o lojista e o shopping center, ao contrário, eles tendem a trabalhar em uníssono como um ecossistema, e por isso que a gente congrega, então, os dois lados, em tese, e fica feito o convite também. Para quem quiser depois, para algumas perguntas remanescentes, que infelizmente o nosso tempo não for permitido aqui, não for possível, eu deixo o meu link à disposição para... Depois eu coloco no chat até aqui, do Instagram, quem quiser mandar no direct, eu acho que uma ou outra pergunta não posso responder todas, muito possivelmente, mas a gente deixa subsidiariamente aí também, e para informações maiores para ingressar na comissão. Bom, adentrando mais especificamente aí no tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre obrigação e responsabilidade. Eu acho que são conceitos que talvez até se perderam um pouquinho lá no passado, ou talvez no nosso dia a dia, e ficou um pouco mais relegado à academia. Mas é bastante importante de se revisitar esse tema. Eu só pediria novamente que... Só por gente, eu vou tentar... Sem o microfone. Só para quem entrou na sala, por gentileza, desabilitar o microfone para não gerar interferência, por favor. Põe no mudo, por gentileza. Pessoal. Obrigado. Isso, chefe. Vamos lá, Haroldo, por favor. Vamos lá, é que está bastante barulhento ainda. Se eu só puder colocar no mudo, por gentileza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E falando então um pouquinho sobre obrigação e responsabilidade. Está começando agora ou já estava... Por gentileza, quem entrou na sala, por gentileza, só coloca o microfone no mudo, porque senão gera interferência. E aí, conforme for, como eu havia comentado, as perguntas podem fazer depois aqui no chat, e aí depois a gente vai formulando para responder a todos, ok? Por favor, doutor Você sabe Haroldo. onde eu ponho o microfone no mudo? No canto Estão esquerdo. pedindo para colocar no microfone no mudo, para não estragar Na telinha, a no canto esquerdo, tem um microfoninho. Sim, o meu é esse. Você passa com o mouse, ele já tem o mute ali em cima, é só clicar e aí... É isso aí. Bom, e continuando então. Falando então rapidamente, sobre obrigação e responsabilidade. A responsabilidade, ela nasce justamente com o descumprimento de uma obrigação. É importante esse conceito, essa diferenciação, para que a gente entenda
inclusive, o conceito de mora e alguns artigos, tanto do Código de Processo Civil quanto do próprio Código Civil, e a não abrangência desses dispositivos no caso da pandemia que estamos vivenciando. Então, quando a gente diz, por exemplo, ou melhor, quando o Código de Processo Civil diz no artigo 789 que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, inclusive, para o cumprimento das suas obrigações, salvo algumas restrições até mesmo estabelecidas em lei. Estão no carro, aí ela vai embora e chegou uma viatura. Gente, realmente tá um pouco... Pessoal, só quem, por favor, entrou aqui na sala, só para não atrapalhar a dinâmica, coloca o microfoninho no mudo. O microfoninho fica do lado esquerdo da barra, porque conforme vai aparecendo os barulhos de fundo da casa, etc, etc, atrapalha aqui na fala. Então, peço, por favor, a gentileza para o pessoal desligar o microfone. Eu acredito que o administrador do chat consegue colocar todo mundo no mudo. Vamos lá. Pronto. Espera aí só. Perfeito. Pronto. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Bom, continuando. Então, por outro lado, a gente tem o artigo 393 do Código Civil, em que o devedor ele não responde, ou seja, é uma exceção à responsabilidade. Então, entendemos que há uma obrigação. E no inadimplemento dessa obrigação, nós temos a responsabilidade. O artigo 393 ele diz que não há essa responsabilidade, ou seja, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver dado causa, né, a esse caso fortuito ou força maior. Logo, com esse artigo 393, nós estamos diante, possivelmente, do maior princípio, da maior pedaço de legislação que justamente autoriza o descumprimento de uma obrigação sem a responsabilidade. E não havendo do devedor alguma omissão imputável, ele não vai incorrer em mora. Isso à luz do artigo 396 do Código Civil. Só que é importante dizer que o 395, um artigo anterior, ele diz que o devedor ele responde pelos prejuízos que a sua mora der causa, mais juros, atualização de valores monetários, com índices oficiais e tudo mais. Então, devemos fazer aquele exercício do a contrário senso. Por um lado, ele responde pelos prejuízos quando houver a mora, né, e quando a sua mora deu causa a esses prejuízos. Se o 396 diz que não há a incorrência em mora, então nós temos que não há essa responsabilidade. Logo, há um entendimento, e acredito eu que podemos, sem muito equívoco, afirmar que seja predominante, de que esse estado de pandemia é classificado por um caso como um caso ou força maior, quando é, digamos, inexcusável, em muitas das vezes. Então, a alternativa àquele que não esperava esse cenário de pandemia, para que se contorne esse estado, é óbvio que nenhum dos presentes, ou o pessoal do varejo, ou de shopping center em específico que estamos falando aqui, deu causa à pandemia. Também há um fator objetivo muito claro, de que deixou claro o estado de necessidade. Nós temos o decreto legislativo número 6, que reconheceu o estado de calamidade pública. Isso reforça a tese do caso fortuito, da força maior. Então, de que não há mora do devedor no caso de descumprimento da obrigação. O problema reside na obrigação principal. É esse o problema maior. Dizem, peraí, mas então se eu não tenho que pagar juros de mora, se eu não tenho que pagar multa, se eu não tenho que pagar aqueles consecutários legais ou uma cláusula penal que não teria incidência, mas eu devo ainda continuar honrando a obrigação principal, que, por exemplo, o vencimento dos aluguéis. Então, por exemplo, não paguei na data, não pago com multa, com juros, com atualização, mas o valor no aluguel. E me parece não haver qualquer dispositivo legal que autorize o entendimento contrário, de que não deva haver o pagamento, ou seja, de que autorize a suspensão.
Aliás, até mesmo nesse sentido, nós vimos algumas decisões já, de algumas, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não permitindo simplesmente o não pagamento. Porque isso, na minha opinião também, feriria o equilíbrio das relações. Assim como não há culpa do devedor no estado de pandemia, não há incorrência de mora, também não há culpa do locador. Ele deve também, na minha opinião, sofrer sozinho as consequências da pandemia e não deve ficar, então, desguarnecido e ficar sem receber o valor do aluguel, uma vez que está disponível o imóvel. Então, é possível, sim, pensar, por exemplo, na entrega, na devolução do imóvel, sobretudo porque tivemos os decretos agora de São Paulo. Pois não. Sobretudo porque estamos em São Paulo, diante de decretos sucessivos impossibilitando o funcionamento do comércio, em regra, né? Salvo algumas exceções. Então, há sim a possibilidade de eu não ser punido pelo atraso, pela mora, até porque, como já vimos, não haveria mora, e também os consecutários, por exemplo, de uma devolução antecipada da locação, também não seria punido por isso, mas utilizar e não pagar me parece um abuso de direito, não me parece que haja lugar. Há quem defenda, inclusive, também que a resolução do contrato não teria lugar, e por alguns motivos. Um deles é a função social do contrato, quer dizer, se há uma necessidade, inclusive, de atendimento de toda uma coletividade, que o funcionamento do comércio continue, até para atender, para abastecer, e também se há a necessidade de se remunerar aquela pessoa que está disponibilizando o contrato, então não faz sentido haver a resolução do contrato, mas isso é uma discussão mais ampla. Eu realmente quero adentrar essa provocação, que é bastante ampla, e vi entendimentos extremamente bem embasados dos dois lados. Eu acho que isso é uma discussão que pode ser e deve ser, sim, guardada por ocasião de debates nas comissões, respectivamente. E a tendência que a gente observa é que o judiciário ele tende a flexibilizar a ponto de resgatar o equilíbrio. Há que se falar, inclusive, com base em artigos da legislação, né, da lei, e aí poderíamos mencionar, por exemplo, o 317 do Código Civil, o 478, o 479, mas sobretudo o 317, e aí o judiciário ele tende a atenuar e resgatar o equilíbrio, para que não seja extremamente oneroso. E precisamos entender também que há um caminho, talvez até a médio ou longo prazo, de que o valor das locações, o valor do real estate com a desocupação dos imóveis tende a baixar. E em baixando, uma questão óbvia e muito direta de lei de oferta e procura, é muito capaz que aquele valor que esteja cartularizado no contrato de locação, daqui a pouco tempo, ele já esteja desamparado, ele não guarde relação com a situação atual do país. Uma deflação, por exemplo. Ou seja, eu estou extremamente onerado nesse aluguel. Porque se eu fosse pegar agora, começar uma locação em um novo imóvel, o valor seria totalmente diferente. Então, sim, é cabível que o judiciário entre nessa relação justamente para poder restabelecer são bastante importantes até para a gente fazer um pavimento para as perguntas que se seguem, que é o projeto de lei, se vocês quiserem até anotar, é o 1179 de 2020, que ele foi pelo senador Anastácio. Ele já foi aprovado no Senado, hoje mesmo, antes do início dessa nossa reunião, eu estava acompanhando lá no Senado, e ele foi submetido ontem à Câmara dos Deputados, como é um projeto originalmente do Senado, né? Ele foi aprovado primeiro no Senado e agora está indo para a Câmara. E é um projeto extremamente importante porque ele vai regular as relações jurídicas de direito privado de uma forma geral. Quando tivemos, por exemplo, medidas provisórias falando sobre as relações trabalhistas de uma forma geral, nós tivemos
decreto legislativo e tivemos projetos de lei que estão tramitando, falando sobre questões tributárias também, mas ele está dizendo diretamente sobre as relações civis, sobre relações de direito privado. As importantes alterações ou contribuições no que diz respeito às relações locatícias. A primeira delas está esculpida no artigo 9º, e, para mim, eu acho que ele colide frontalmente com o mercado, com o segmento de shopping center, porque ele diz lá no artigo 9º que não se considerará liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, 59 da Lei 8.245, que é a Lei de Locação. E ele está dizendo, ressalvando lá no parágrafo 1º, que isso somente se aplica às ações ajuizadas depois de 20 de março, então não haveria como retroagir, eu entendo que não poderia mesmo, até porque por uma garantia de que a lei nova não pode retroagir o ato jurídico perfeito, enfim. Então, mas de qualquer forma, tornou claro isso. Fato é que, em não havendo a possibilidade de concessão de liminar de despejo, essa é a primeira premissa, perdão. Mas, somado ao fato que temos uma suspensão do caso no judiciário, de uma forma geral, somando esses dois ingredientes, que parece faísca e pólvora, só até uma pergunta rápida aqui, que esse projeto de lei ainda não foi aprovado, certo? Certo, ele foi aprovado no Senado, mas ainda foi remetido ontem para a Câmara, mas pelo que a gente tem acompanhado e até especulado tudo, e até com um trabalho junto à Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, né, junto ao Glauco lá, que é o presidente da associação, ele tem feito essa interface de relações governamentais, né, nas casas legislativas, a gente observa que há uma tendência de que seja, ainda com algumas alterações, para se ter uma ideia, houve 88 emendas no Senado. Então, assim, está sofrendo, até porque o projeto de lei ele não diz respeito só às relações locatícias, como eu disse, nas relações privadas ele diz sobre bastante coisa, mas 88 emendas. Então, não dá muito para a gente precisar as alterações que prometem ter ainda para o futuro, mas a tendência é que sim, seja aprovado e em regime de urgência. Mas fato é que, somando esses dois ingredientes, como eu estava dizendo, que é a não concessão liminar de despejo durante o período de pandemia, mas o atraso que deve haver com a suspensão dos prazos forenses, ou seja, posso estimar, talvez errando um pouco, mas sem muito medo de errar, que talvez decisões monocráticas, sentenças de primeiro grau podem atrasar 1 ou até 2 anos, a depender da... Ele pode continuar sem pagar o aluguel, sem que haja uma decisão despejo. Eu acho que eu tinha sido... Escutaram aí, né? Escutou. Nada, não, né? Não. Pode ser que ele continue, então, sem pagar, sem que haja contra ele uma decisão antes de sentença, e essa sentença deve demorar muito mais do que o normal para ser proferida, e aí sim, finalmente, ser decretado o despejo. Ou seja, lide frontalmente com o negócio, com o segmento de shopping center, porque ele fica refém do legislativo e do judiciário em conjunto. Então, até estamos criando no nosso escritório um comitê de crise para debate disso legislativo e também sobre resoluções administrativas de como se comportar isso. Há também um trabalho junto à Associação dos Lojistas de Shopping Center, a Associação Brasileira, né, de Logística, que é a Alshop. Nem podemos dizer que privilegiando totalmente o lojista é uma boa, porque simplesmente nós estaríamos cortando o tronco de uma árvore e com isso derrubando a árvore e todos os galhos, por consequência, seriam prejudicados, porque quando falamos em shopping center, falamos de um ecossistema muito próprio, que discutiu-se muito já sobre a natureza jurídica da relação do contrato de shopping, assentar o entendimento jurisprudencial, doutrinário, acadêmico, de que é um contrato de ação típico, e eu acredito que talvez o artigo 54 da Lei de Locação ele deixa isso bastante claro, né? É um posicionamento, aliás, do qual faço parte e adoto. Mas, assim,
e é inclusive, talvez alguns diriam que é mais crescente, mas é algo muito peculiar que nós temos um hipersuficiente, temos alguém com poderio maior, mas que, por outra banda, por outro lado, a legislação dá mais e não menos prerrogativas. Vamos entender. Quando eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho fornecedor contra consumidor e um desequilíbrio, o código, ele nem esconde, ele é de defesa do consumidor. Ele dá mais prerrogativas para restabelecer esse equilíbrio, esse desarranjo. O mesmo acontece com o direito do trabalho. Há mais garantias ao trabalhador para esse equilíbrio. Em relação ao Center, nós observamos justamente o contrário. Se pensarmos que há um hipersuficiente, que é o shopping center, e um hipossuficiente, que talvez seria o lojista, mas a legislação deixa claro, e até um entendimento jurisprudencial consolidado, é de que devo dar talvez mais ferramentas, mais prerrogativas ao shopping center do que ao lojista, porque a ele deve ser entregue a batuta. Ele atua como um regente dessa orquestra, inclusive esse jogo mix, para que a coletividade seja privilegiada e saboreie desses frutos. Entende? É mais ou menos aquele princípio do direito administrativo de a supremacia do coletivo sobre o interesse individual. Né? Então, há essa tendência, sempre houve, então, jurisprudencial, doutrinária, porém, parece que a mens legem desse projeto de lei não acompanha esse sentido, porque não havendo a possibilidade de liminar, de despejo, isso vai tirar bastante algumas prerrogativas importantes do shopping center e talvez tornar até, no primeiro momento, numa primeira análise, tornar inviável o segmento de shopping center, prejudicando o shopping num primeiro momento, mas de forma secundária, todo o ecossistema e os lojistas. Caminhando para o fim, eu até mencionei o artigo 54, que fala das relações entre shopping center. Parece trazer algumas restrições ao shopping center, quando ele diz que o empreendedor ele não pode cobrar do locatário, ele diz algumas coisas, algumas despesas. Só que ele diz o seguinte, que eu não posso cobrar despesa A, B e D, parágrafo único do 22. Só que quando você vai no 22, ele fala de situações em que o locador não pode cobrar nunca de ninguém, e ele traz vários incisos. E quando ele no 54 ele fala que o shopping center não pode cobrar o A, B e o D, na verdade ele está abrindo o leque, quer dizer, a contrário senso significa dizer que o shopping center, a despeito de todos os demais, não pode cobrar só os 3. E todos os demais não podem cobrar do inquilino todos os demais. Então, sim, embora ele tenha uma cara de restrições, na verdade ele está trazendo mais prerrogativas ao shopping center. Por isso, como eu disse, ele consolida o entendimento de que ele prioriza muito mais o empreendedor, o shopping center, o empreendimento, do que o lojista de uma forma geral. Sem adentrar na polêmica do acerto desse entendimento, que é já consolidado, talvez dos primórdios de shopping center no Brasil, que remonta inclusive à década de 50, mas sim, há esse entendimento consolidado de que deve-se dar mais prerrogativas ao regime, aquele que detém a batuta, em nome da coletividade. Eu queria deixar 2 provocações. A primeira delas é: quem é hipossuficiente na relação de shopping centers durante essa pandemia? Sobretudo se pensarmos nesse projeto de lei. Quer dizer, será que não há uma inversão aí? E aí, eu dando a possibilidade ao inquilino de continuar em mora, e a gente até falou que não seria propriamente mora, mas implemento das obrigações dos aluguéis mês a mês, sem a concessão de uma liminar, será que não inverte um pouco e é o shopping center que agora se torna um hipossuficiente nessa relação, nesse período de pandemia? Então, deixar essa provocação. E, a despeito de quem seja o suficiente, ou seja, pode ser, de repente, o lojista ou o shopping, quem é que deve ser privilegiado nesse momento? Né? Se deve ser ainda aquele que tinha a batuta, se é aquele que o artigo 54 diz, se é aquele porque derrubando o tronco todos caem, ou eu devo priorizar o varejo, porque roda realmente a roda, né? Continua o varejo funcionando, os lojistas, o mercado sendo abastecido, empregando e funcionando,
para que, inclusive, o shopping center seja beneficiado também. Então, eu queria deixar essas duas provocações, que eu vou copiar agora para o chat também, para facilitar o debate também. Desculpe se eu me alonguei, infelizmente, abordar de forma bastante sucinta e rápida, mas eu fico aí aberto também a perguntas no que eu puder colaborar. E como eu disse, cada dia eu tenho me sentido um tanto menos especialista nesse cenário bastante mutável e volátil e incerto, né, que a gente tem apresentado a nós. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu devolvo a palavra. Fico bastante honrado novamente com o convite e a oportunidade. Perfeito. Então, fazer aqui algumas considerações também. Na questão da locação residencial, os problemas serão basicamente os mesmos, serão discussões que vão seguir aí ao longo desse semestre. Tem a pergunta da Andréia aqui, se já existe jurisprudência do TJ sobre a não aplicabilidade do 393 para a suspensão de aluguel. Eu, particularmente, fiz pesquisa hoje, o que eu encontrei foram decisões no sentido de quem pediu para não pagar nenhum centavo a título de locação. O Tribunal de Justiça ele tem afastado essa tese, né? Ele tem afastado a questão de não pagar nada. Eu vi que teve alguém que perguntou aqui também com relação aos requisitos. A orientação que a gente passa é que quem for eventualmente entrar com uma ação judicial para pedir a redução da locação ou um equilíbrio maior nessa relação em razão da pandemia, tem que instruir muito bem o processo. Tem, por exemplo, que juntar nos autos documentos que comprovem que houve essa perda de renda, houve essa perda de rendimento. Então, vai juntar lá um acordo individual ou coletivo que fez com a empresa, que reduziu o seu ganho, o seu salário, vai demonstrar que tem outras despesas que ele tem que arcar com o mês e aquela redução de salário vai importar no comprometimento dessa renda. Então, tem que ser um processo muito bem instruído, não basta simplesmente entrar com a ação e dizer, olha, eu quero que haja a suspensão ou a redução desse pagamento. Eu tenho recebido algumas consultas, alguns pedidos de orientação. O que eu oriento, acho que assim como o doutor Haroldo na parte comercial, é de que se abra a negociação antes de mais nada com o locador, para que as partes tentem chegar numa composição e chegar num número ou num valor de locação, ainda que seja temporário, uma redução temporária, que possa permanecer tanto o locador oferindo a sua renda, como também o locatário mantendo aí o seu contrato e mantendo a sua locação. Eu tenho sugerido, inclusive, para alguns que têm um contrato com calção, depósito calção, até que coloque isso na negociação, que informe para o proprietário do imóvel, ou mesmo o proprietário do imóvel use essa alternativa de fazer, por esse período de pandemia, ou um abatimento proporcional dessa calção, ou eventualmente fazer até a compensação integral, porque aí as autoridades prevêem que o prazo são de 90 dias, em tese, que vai levar para que essa pandemia esteja equacionada. Então, dentro desses 90 dias é basicamente o que se tem de calção. Obviamente que lá na frente, numa hipótese como essa, é necessário que se faça essa recomposição dessa calção, ainda que seja de forma parcial ou mesmo integral, se for feita essa compensação, para que se evite alguns litígios futuros. A legislação, como bem comentou aqui o doutor Haroldo para nós, esse projeto de lei, ele tinha diversos pontos polêmicos, como aconteceu também na medida provisória da lei trabalhista, que era a suspensão geral do pagamento da locação. Enfim, ia ocorrer péssimo, ia ocorrer uma transferência. Eu vi que teve alguém que comentou aqui que vive, inclusive, de locação. Então, imagina, é uma bola de neve, vira um ciclo vicioso. Todo mundo querendo transferir o ônus da situação para o terceiro. Então, foi acertadamente aí afastada essa condição. Eu também acho que foi um acerto até com relação à não concessão da liminar, porque às vezes você está nesse período de negociação e de repente ter uma liminar para despejar
o locatário também não é uma das melhores alternativas. Eu acho que foi um acerto a remoção a inclusão desse projeto de lei, desse dispositivo que veda aí a possibilidade, né, de despejo liminar. Então, tem alguns pontos realmente que eu entendo que são viáveis, mas o canal do diálogo e a negociação eu ainda vejo como a melhor alternativa. Vou passar aqui a palavra para o Luiz, ver se ele tem alguma consideração. O Luiz, ele é o nosso coordenador da Comissão de Direito Imobiliário. Deixa eu só tirar o seu microfone. O Luiz está com a palavra enquanto eu vou lendo as perguntas aqui. Espera aí, Luiz, deixa eu devolver a palavra que eu acabei tirando aqui. Peraí. Aí, pronto. Boa tarde, Luiz. Pode falar. Acho que não está saindo o seu áudio, Luiz. Acho que não está saindo o áudio do Luiz aqui. Então, deixa eu dar sequência nas perguntas aqui. Tem alguma pergunta, doutor Haroldo, que você já tenha identificado aqui, que você queira responder? Deixa eu só devolver seu áudio, peraí. Aí, pera. Peraí, pronto. Desculpa, eu nem estava vendo aqui no chat, não acompanhei aqui, mas vamos lá. Depois do que eu fiz até... Tem aqui uma pergunta, você fez a provocação aqui, quem é hipossuficiente, a despeito de quem seja hipossuficiente, quem é que deve ser privilegiado? À luz do artigo 54, né? Aqui, contratos, o Sérgio pergunta, contratos vencidos e ainda não desocupados, estariam protegidos por alguma medida? Via de regra, esse contrato vencido e não desocupado, pela praxe até da maioria dos contratos, ele está vigendo por prazo indeterminado. Eu acredito que na mesma exata proporção do que acontece com prazo determinado, com uma pequena diferença, que não cabe muito aquela discussão da denúncia vazia. Então, aquele comerciante, varejista, aquele que está impedido por decreto, sobretudo em São Paulo, se estivermos falando, estadual, de não funcionamento. Eu quero devolver o imóvel, se está por prazo indeterminado, logo não teria qualquer punição. Nós entendemos, por tudo que foi dito lá na fase preambular da palestra, que desde o 393, o 396, o 395, ele franqueia a possibilidade de, nesses casos, não haver o pagamento de multa. Só que, lógico, cabe uma discussão doutrinária, acadêmica, judicial, então, um processo. Então, na minha opinião, o benefício do contrato que está vencido é justamente esse. Eu acho que pouco caberia a discussão com relação à punição pelo fato da denúncia vazia. Então, eu entrego ali e pronto, acabou. Talvez esse benefício. No demais, eu acredito que é exatamente as mesmas possibilidades. Quer dizer, não desautoriza que o judiciário busque o equilíbrio. Então, de que reveja. Eu entendo que a rescisão simplesmente... A exemplo do que o doutor conferiu na sua pesquisa até de julgados, né? Simplesmente não pagar aluguel onera demais uma parte e aí vai contra justamente esse equilíbrio que deve ser privilegiado. Mas rever o valor do aluguel, já que uma parte não vai de jeito nenhum faturar, então, e essa presunção ela não é absoluta, deve ser comprovada. Eu achei extremamente pertinente o que o doutor disse. Eu devo comprovar, e eu diria que há exemplo, inclusive, é algo que discutimos no nosso escritório hoje pela manhã, há exemplo talvez do que ocorre com a recuperação judicial. Sim. Em que eu vou, digamos, desprestigiar a atividade em nome de um funcionamento e, digamos, desculpa a expressão chula até, mas tuchar a goela abaixo do credor, falar, olha, você é obrigado a receber agora de forma parcelada, com desconto nessa forma que você não esperava, a bem de uma coletividade. Então, o juiz ele vai aplicar talvez até com isso. E aí, por isso que eu acredito que deva haver uma explanação, um plano de recuperação. Falar, olha, eu fui impactado nisso, meu segmento em específico foi isso. Por quê? Por exemplo, supermercadista é um segmento que tem experimentado altas
O pessoal da área da saúde também tem experimentado alta, então não dá para simplesmente falar, ah, não, é pandemia, e então me isente ou me dê alternativas. Não, isso seria um oportunismo desmedido, né? O Armando fez uma colocação pertinente. De fato, as liminares que foram concedidas ou para suspensão do pagamento ou eventualmente até para redução, elas de fato têm sido cassadas agora em segunda instância. Há algumas decisões que, por exemplo, o juiz de primeira instância cortou pela metade, eles reduzem o valor dessa isenção para 10%, 20%, e aquelas que haviam suspendido de fato o pagamento dessa locação, elas têm na sua maioria, aliás, de todas as que a gente tem lido e observado, elas têm feito de fato, elas têm sido de fato reformadas aí pela primeira instância. Deixa eu ver aqui, a Jéssica tem uma pergunta. Para a utilização da calção, seria viável fazer um adendo ao contrato? Olha, muito pertinente o que a Jéssica colocou. Ainda que se faça a redução, né, que se chegue num acordo para reduzir o valor da locação, seja 10, 20, 15, 30%, ou mesmo suspender, é sempre importante orientar o cliente a formalizar, né, porque passou a pandemia, aquilo que foi falado, né, aquela questão do fio do bigode, numa futura discussão judicial não vai prevalecer. Então, qualquer situação que for feita, é necessário sim fazer um adendo contratual. Então, se for utilizado a calção, por exemplo, você faz ali um termo, não precisa ser um contrato tão formal quanto foi inicialmente o da locação, mas você coloca ali pelo menos alguns requisitos mínimos, né, que seria o tempo que você vai abater e qual vai ser a forma de recomposição dessa calção. É importante isso estar previsto nesse momento agora, para que lá na frente, por exemplo, o locador não exija que você recomponha a calção de uma vez só. Então, é importante que você preveja essa situação. Então, a gente sabe que, ainda que se passe os 90 dias, que a pandemia seja superada nesse prazo, vai haver um período de maturação, um período de acomodação, um período que a novidade, aquilo que a pandemia trouxe, vai sugerir que todos se adaptem a essa realidade. Como a gente está se adaptando aqui a essa forma de reunião, que infelizmente acabou lotando aqui, tem alguns colegas que não conseguiram entrar na sala, já estamos providenciando, também não fomos pegos de surpresa, mas já estamos providenciando uma ferramenta com uma capacidade um pouco maior. Eu peço até desculpas para quem não conseguiu acessar, mas a gente tem que se adaptar. Então, é necessário que se faça essa previsão, né? Que se preveja essa possibilidade para evitar litígios futuros. Eu acho que o doutor Armando perguntou da denúncia vazia, você já respondeu, né, doutor Haroldo? Sim, acredito que na denúncia vazia, sim. Eu até faria, talvez, um complemento à observação extremamente pertinente do doutor Alexandre, que nós tivemos um contrato de locação feito num período pré-pandemia, num período pré-calamidade, pré-força maior, e depois, se há um novo pacto, um novo acordo, ele vai ser feito, redigido pós-calamidade. Então, isso é importante do ponto de vista, por exemplo, do locador, que aí, quando for o devedor alegar, falar, não, mas houve um fato superveniente, eu não sabia, não sou obrigado a cumprir. Peraí. Agora nós já estamos todos sabendo, cientes desse caso fortuito, dessa força maior. Então não dá para se alegar mais aquele desequilíbrio ou aquele desconhecimento. Então eu acho que é bastante importante, traz uma segurança jurídica maior, eu acho que joga por terra grandes possibilidades de discussão, tá? Eu acho que traz segurança jurídica. Além de que nós estamos enfrentando um período de muita mudança legislativa. Mas aí, se a gente se antecipa a isso e redige um termo, de novo, a coisa jurídica, a lei nova, ela não vai atingir o ato jurídico perfeito. Então, se fizermos uma nova repactuação, eu acho que deve ser privilegiada. Tá? Então, isso é importante, essa recomendação, extremamente importante, doutor. Perfeito. E seguro-fiança seria um pouco mais difícil, né? Eu acho que aí não teria como fazer essa possibilidade que a Fran perguntou. Tem que ser, de fato, uma negociação com o proprietário do imóvel para evitar um litígio. Aqui, o que o Wagner pergunta? Deixa eu ver aqui. Inclusive as administradoras de locação
permita esse acesso aos locadores. Muitas vezes criam resistência para não afetar seus ganhos de taxa administrativa. Eu acho que a imobiliária, no caso, tem que ter bom senso, porque se o locatário deixar de pagar, consequentemente, a taxa de administração dela deixa de receber. Eu acho que é importante esse papel da própria administradora fazer essa tarefa de gerenciar, fazer essa mediação, essa primeira mediação, né? Nessa negociação entre os proprietários e os inquilinos. Deixa eu só pegar aqui. Quer fazer um comentário enquanto acha a pergunta, doutor? Eu gostaria sim, doutor. Olha só, longe de ser uma solução ou até mesmo uma opinião, mas apenas uma observação, e aí, de repente, cada colega, pelo menos sabendo das possibilidades, das hipóteses, melhor gerir essa informação. Olha só, vamos pegar exemplo do que ocorre no mundo de shopping center. Nós temos, então, a remuneração do shopping center, que seria, digamos, a contraprestação pelo espaço, a locação, grosso modo. E nós temos também, porque shopping center ele é a união de real estate com... mudou um pouco a minha tela aqui. Não, acho que o doutor está compartilhando a tela, né? Eu compartilhei a tela? Peraí, deixa eu parar isso aqui. E deixa de compartilhar a tela. Perfeito, aí, pronto. Obrigado. Perdão. Então, imagina. Então, o shopping center, ele é uma união do real estate, ou seja, da locação do imobiliário com o facility. Ele é a união desses dois mundos. Então, é como se fosse, digamos, aquilo que a gente observa no hotel, no funcionamento daquela engrenagem, e mais uma locação. Dizer só que o shopping center é um grande seu barriga, eu acho pouco. Não é simplesmente um grande locador. Ele tem que fornecer todo um outro environment para que haja o aviamento que gere negócios, né? E a segurança também para aquele que vai consumir. Ele consegue, com o iPhone de última geração, estar lá tranquilo, rodopiando e se sente tranquilo. Bom, enfim. De modo que existe uma conta a ser paga pelo condomínio do shopping center, que é a retribuição por essa gestão, pelas despesas, para arrumar a escada rolante que quebrou, para haver um budget para o fundo de promoção, por exemplo, em que a gente vai sortear um carro lá na frente, né, para o consumidor, para fazer aquelas campanhas. E, por outro lado, existe a remuneração do shopping, que é o pagamento pela locação. Então, são momentos diferentes. Alguns shoppings, a meu ver, equivocadamente, concentram esses dois vencimentos, essas duas naturezas de recebimento, num único vencimento, num único boleto, numa única fatura, uma única, por que não dizer, natureza jurídica, o que para mim seria um desvio, porque do ponto de vista tributário também teriam implicações diferentes, né? Um pode ser até tido como ressarcimento, o outro realmente gera ganho de capital e tudo mais. De modo que se concentra, alguns shopping centers concentram o vencimento numa coisa só, para que não haja uma inadimplência parcial, ou seja, eu pago o fundo ali, mas não pago o aluguel, ou vice-versa, eu pago o aluguel, mas não pago a contribuição condominial. Talvez é o momento em que justamente deva se repensar esse conceito agora pós-Covid. E também as administradoras de aluguel, a mesmo exemplo, elas poderiam de repente criar uma solução, e aí ou não, a depender, de que o pagamento seja desmembrado, o que é remuneração da administradora e o que é de fato devido ao locador, aquele que disponibiliza. Para que haja, por exemplo, até o pagamento parcial, equânime, ou de vida aqui, e eu possa ter uma adimplência, um adimplemento parcial, entende? Não gera um inadimplemento de todo mundo de forma automática, simplesmente pela conveniência de um boleto bancário. Não sei se ficou claro. Ficou. Alguma previsão para votar o projeto de lei? Está perguntando a Cari Piccolo. Tem então, alguma previsão? A previsão, veja bem, ontem, como eu disse, acompanhando hoje, ontem foi remetido à Câmara. Se acontece da passagem da primeira para a segunda instância, ele precisa ser recebido agora na Câmara, quer dizer, foi remetido. Então, o Senado fez isso, aprovou lá no Senado e remeteu. Agora a Câmara precisa receber. E uma vez recebendo, ele pode ser votado como urgência ou não. Então, isso a gente deve acompanhar. Faz todo o sentido do mundo de que sim, que ele seja votado com
com urgência, mas aí precisa... Senão acaba a pandemia e acaba a pandemia falando, então, aquilo que aconteceu lá deveria ter sido dessa forma. Falar agora não precisa mais. Então, mas ainda não tem elemento objetivo para poder dizer em termos de previsão. Deve acontecer nos próximos dias, a gente poder trabalhar com mais previsão, algo mais objetivo. Infelizmente, eu não conseguiria dar essa resposta agora, mas como eu falei, eu deixaria até meu contato e o convite para a comissão para que a gente debata isso. E como a gente tem um departamento até no escritório no radar com relação ao acompanhamento ao processo legislativo, eu posso... Sim. Doutor, eu acho que a gente vai acabar até fazendo novamente essa palestra, porque tem bastante colegas aguardando para participar e para prestigiar todo mundo que também se inscreveu e não conseguiu entrar. Vamos estudar, além do aumento da capacidade aqui da sala, também fazer uma nova reunião, né? Um aditivo de locação para se transformar em contrato sem garantia, segurando um despejo liminar. Eu falei lá em cima que era uma sugestão, e de fato, se você não fizer essa formalização desse contrato, desse uso dessa garantia, lá na frente vai acabar, de fato, se o inquilino deixar de pagar o imóvel, se tornando aquele contrato sem garantia e vai possibilitar que seja feito esse despejo liminar. Então, por isso que é muito importante aí o cuidado na formalização, no momento de fazer essa proposta de compensação de caução. Ok? Tem uma outra pergunta para você, doutor Haroldo. Vamos achar aqui. Para utilização seria viável fazer já respondemos, denúncia vazia. Gostaria de sanar a seguinte dúvida, o Rafael Teixeira está perguntando. O meu pai tem uma marca de café chamada Blends. Tem uma loja, olha, fizemos até o merchan aqui, hein, Rafael? Temos uma loja no Shopping Pátio Paulista. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Temos uma loja no Shopping Pátio Paulista. Perdi aqui a mensagem, perdão. Vê, doutor Haroldo, se você localiza a mensagem para me ajudar aqui. Aqui. Deixa eu achar aqui, perdão, desculpa. Perdi aqui a mensagem. Vê se você acha aí, doutor Haroldo. Tem bastante pergunta aqui. Aqui o Rafael, gostaria de se tem uma loja no Shopping Pátio Paulista, porém a mesma encontra-se fechado. Como fica a questão do pagamento dos aluguéis? Essa é a pergunta dele. Vamos lá. Gostaria de sanar assim. Não, meu pai tem. Temos uma ele loja tem. no Shopping Pátio Paulista, porém o mesmo encontra-se fechado. Sim. Como fica a questão do pagamento dos aluguéis? Perfeito. Vamos lá. Ressuscitando um pouquinho do assunto que a gente abordou aqui, então, se falarmos em mora, eu entendo que não há mora, tá? Partindo do conceito técnico da mora. Se não há mora, não há aqueles consecutários legais, como multa, juros, cláusula penal, ou até mesmo numa resolução, na entrega, na denúncia vazia, entregando, eu entendo que não vai onerar o shopping center, de modo que liberando não posso ser punido. Às vezes também parece absurdo falar, mas aí é extra punitivo para o lojista. Às vezes não, porque o fechamento acaba gerando uma situação extremamente desconfortável. Ou às vezes o mar já não estava para peixe pré-pandemia e para alguns negócios acabou sendo a pá de cal. Então, de repente, a entrega é uma solução bastante interessante para não crescer, para não avolumar a dívida. Então, entendo que dessa forma. Revisional de valores, e aí não, por favor, não confundir com a revisional da lei de locação, mas a revisão dos valores para buscar a equidade, e como eu disse, a mais médio e longo prazo, porque há possivelmente uma deflação, haverá uma deflação, uma desvalorização dos valores dos aluguéis. Então, essa negociação eu acho importantíssima. Outro ponto é que a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, em convênio, em discussão, em brainstorming com a Alshop, Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping Center, firmaram um compromisso de que os shopping centers deixem de cobrar, nesse momento, que há o fechamento dos shopping centers, os aluguéis dos lojistas. E aí muito se discutiu com relação a esse deixe de cobrar.
se discutiu mesmo. Eu já fiquei sabendo de gente que ficou à beira de perder o emprego porque em nível de diretoria de uma grande empresa administradora de vários shopping centers, na verdade, precisamente 19, 20 shoppings ao longo do Brasil aí, um diretor falou, olha, a gente, na verdade, a recomendação da Abrace é que a gente faça um diferimento, ou seja, não cobro agora e depois eu parcelo. Mas a nossa empresa, quase que eu falo aqui qual, depois do banho. A gente não vai cobrar at all, porque loja fechada significa que não deve haver cobrança. E aí depois o nível acima da hierarquia soube disso, porque teve mensagem por WhatsApp e reconheceram inclusive o timbre de voz da pessoa e quase que foi desligado realmente o rapaz. Mas assim, essa empresa não concorda com isso, é um grupo bastante tradicional, forte, consolidado. Então, assim, o entendimento de Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, é de que não haja cobrança nesse momento e seja renegociado um parcelamento disso lá na frente. Esse parcelamento, a meu ver, e é um serviço, é um produto que estamos, inclusive, oferecendo a alguns dos shopping centers, deve ser negociado caso a caso, porque, na minha opinião, o erro clássico de negociação é justamente eu negociar de forma equânime, igualitária a todos os casos, quando, na verdade, os casos são diferentes entre si. Uma âncora, uma loja que traz um aviamento, que é responsável por trazer um público muito grande num shopping center, ela tem uma prerrogativa, ela tem um oferecimento, inclusive, para o mix do shopping center, que mesmo que ele não pague aluguel, ele traz um público tão importante para aquele shopping center que vários dos outros, o ecossistema todo é beneficiado. Então, isentar, por exemplo, essa loja âncora de aluguel para que ela não saia e a coletividade seja atendida é uma coisa. Um quiosque que está ali experimentando, fazendo um teste e de repente não tem o mesmo a oferecer para a coletividade, vai ter, infelizmente, do ponto de vista individual, uma tratativa diferente. Outro ponto é que a Abrace, muito embora tenha oferecido essa recomendação, ela não tem procuração para poder responder de forma peremptória, definitiva, exauriente, em nome de toda a coletividade dos shopping centers. O que eu quero dizer é o seguinte, imagine que a ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, firme um entendimento de que os advogados não vão mais cobrar honorários ou vão cobrar só metade dos seus respectivos clientes. A gente vai falar, desculpa, mas impossível. Você está agindo em excesso de mandato. Ninguém te deu procuração para que você fale dessa forma. Da mesma forma, os shopping centers eles não estão vinculados a essa opinião, essa sugestão da Abrace, embora a Abrace tenha conversado com a cúpula de grande parte dos shopping centers. Então, só para ser um pouco mais pragmático, Rafael, vai ser caso a caso, deve ser negociado. Há um norte que foi, inclusive, trazido pela Abrace, Associação Brasileira de Shopping Center. Então, aquele que tangencia a opinião da Abrace, ele vai remar contra a corrente. E tem grande risco de evasão, inclusive, tá? De vacância. Ou seja, o pessoal sai do shopping X e vai para o shopping Y, que tem uma negociação menos predatória com seus lojistas. Só que dar uma saudação para o Dr. Caio. Peço desculpas, Dr. Caio, pela lotação da sala. Já estamos providenciando uma ferramenta com um pouco mais de capacidade. Fico contente que você tenha conseguido participar e depois vamos disponibilizar a gravação aqui para o doutor também pegar o comecinho, ok? Eu vi aqui a pergunta da Valdenice. Nos casos das locações comerciais, como fica já que houve determinação de fechamento dos comércios? O lugar do locatário, o lugar locatário é obrigado a pagar. Quem arca com o pagamento ao locador, se a não utilização do imóvel se deu devido a um ato governamental. Aí, nesse caso, eu acho que o raciocínio é o mesmo, é sentar com o locador, fazer a negociação. Hoje ainda temos um universo muito nebuloso com relação a essa questão da determinação do fechamento dos comércios, né? Não temos ainda uma situação que possa definir se será ou não correto. O fato é que, pelo menos no projeto de lei, e é o que a gente tem acompanhado em algumas decisões judiciais, é que tem se impedido a decretação do despejo. Tem aí uma série de normativas e uma série de medidas provisórias que já saíram da concessão do crédito, né?
com juros subsidiados a 3,75 ao ano, seja do BNDES, seja de uma série de outras instituições financeiras com carência para pagamento. Então, às vezes, também é uma forma que o locatário aí pode se resguardar nesse momento de pandemia, né? Então, o governo tem tentado, em algumas situações pontuais, minimizar, mitigar os impactos dessa questão maluca que a gente tem vivido. Então, infelizmente, é uma questão realmente de negociação com o locador. Como eu falei, dei lá atrás o exemplo, se for, por exemplo, uma caução, negociar para que haja compensação dessa caução e uma recomposição no futuro. Se eventualmente não existir, tem que ter o bom senso. A lei, né, o projeto de lei, ela inclusive trazia um ponto que eu achei interessante, que eu acho que pode ser aplicado na prática, que ela permitia que aquilo que você suspendesse e você recompôsse o pagamento, fizesse a recomposição desse pagamento, acrescentando 20% sobre o valor do aluguel vigente, até que aquela concessão ou aquele benefício fosse liquidado no decorrer, no curso do contrato. Então, acho que fica uma sugestão também, pegar essa ideia do dispositivo legal e negociar. Olha, eu vou deixar de pagar agora, ou eventualmente eu vou fazer uma redução aqui do valor da locação, mas eu vou recompor no futuro, pagando, acrescentando 20% do valor locatício para que ninguém fique prejudicado nessa situação. Tem o Alexandre aqui fazendo uma pergunta, vamos ver na prática. Deixa eu só pegar aqui. Tem muita pergunta. Aqui na prática, o que estou vendo e fazendo é o seguinte: comprovada a tentativa de composição extrajudicial, entrar com a ação judicial e pedir a liminar para fazer a redução. O que nós falamos aqui, tentar primeiro uma negociação extrajudicial e aí demonstrando para o juiz também como um dos requisitos para você conseguir, junto com aqueles documentos que comprovem a incapacidade de pagar a locação, é que você tentou, que você abriu o diálogo, que não foi uma tentativa, olha, eu entrei de maneira oportunista no judiciário para conseguir um benefício de redução da minha locação. Então, eu acho importantíssima essa dica aqui, de fazer esse caminho antes da negociação extrajudicial para que depois possa até utilizar isso numa ação judicial futura. Em tempo, o Armando fala, em tempo vivi o Collor, totalmente preço, tudo dá certo com o tempo. Ele comenta aqui a questão né, de quem viveu a época do Collor, também foi uma bagunça na época das poupanças, né? O caso de compensação da caução, o Wanderson fala, o contrato pode seguir sem garantia, inclusive pode possibilitar liminar. Acho que nós falamos aqui já, né? A Lilian pergunta, face à pandemia, o locatário que pedir resolução do contrato poderá eximir-se da multa rescisória alegando caso fortuito ou força maior? Acho que você já falou, né, doutor Haroldo? Ele pode pedir, fazer judicialmente... Sim, nós falamos. O contrato ainda tem mais 4 anos e meio de vigência. Acho que essa era a pergunta até que o Dr. Caio estava fazendo para nós. Então, por favor, como eu acho que foi do Dr. Caio a pergunta, eu peço que você fale novamente esse ponto só para que ele tenha aí a nossa resposta. Então, se eventualmente ele pedir a resolução do contrato, como é que fica a questão da multa? Então, essa parte da resolução é aquela que no momento preliminar que eu estava dizendo aqui, ele guarda uma certa polêmica um tanto maior. E, como eu disse, há entendimento de juristas assim fenomenais que admiro bastante. Um deles foi meu professor, gosto muito, admiro bastante, que é Luiz Antônio Scavone Júnior, e ele em direito imobiliário realmente é alguém que respeitadíssimo. Ele entende, por exemplo, que a resolução não tem lugar. O imóvel está disponível, há o atendimento, inclusive, à função social do contrato. E, assim, com toda a vênia do mundo e com todo respeito e admiração, eu me sinto até um impotente para poder discordar do posicionamento dele, mas eu discordo. Eu, particularmente, entendo que eu não dei causa a esse descumprimento. Então, há exemplo do que ocorre vamos lá, eu tenho uma obrigação,
está assumida. O contrato, ele traz essa obrigação. Existe a obrigação que é trazida pelo contrato, existe a responsabilidade aquiliana. Então, o contrato, ele trouxe essa obrigação. A responsabilidade nasce com o inadimplemento. Esse inadimplemento, eu não dei causa. Ele não era previsível. Então, é uma clara situação de rebus sic stantibus. Logo, o descumprimento, veja bem, desde que eu torne claro que não há oportunismo, que há inviabilidade sim, que o negócio ele já não mais persiste, ele não tem como, e eu estou devolvendo, eu não devo ser onerado. Mais do que isso, eu não estou onerando com a continuidade do aluguel sem a possibilidade de pagar. E aí sim eu acredito que haveria um ônus muito grande ao locador. Ao contrário, estou poupando o locador do não recebimento, sobretudo se pensarmos num cenário de uma legislação vigente que proíba a concessão de liminar de despejo. Então, eu estou sendo até um tanto mais razoável com o locador, que ele pode alugar para outro, utilizar para si mesmo, enfim. Então, eu entendo que nesse estado de pandemia não haveria incidência de consecutários legais, de cláusula penal pela resolução. Tá? Esse é o meu posicionamento e digo, tem gente de calibre muito grosso aí divergindo desse meu posicionamento. Tá? De qualquer forma, eu acho que, voltando até uma observação que eu acredito que tenha sido, assim, de longe, a mais pertinente de todas que o Dr. Alexandre trouxe, deixar claro o fato, o caso prático, tá? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ontem me mandou um áudio, eu estava curioso até para saber o que era, e eu estava num call, assim que terminou o call, eu peguei o que era. Ele basicamente estava me pedindo a isenção dos pagamentos futuros de um parcelamento. Ele devia honorários, a empresa dele devia honorários para o nosso escritório. A gente fez uma concessão, parcelamos em 12 vezes o débito lá, porque ele teve as suas dificuldades financeiras. Ele pagou 8 dessas 12 e as 4 futuras agora ele quer deixar de pagar. Veja bem, é um parcelamento de um valor de honorários que era para ter sido pago há um ano atrás, praticamente, bem pré-pandemia, e agora ele está se valendo desse momento atual para, na minha opinião, isso é uma confusão. Se falarmos de honorários agora, de agora para frente, de um período durante a pandemia, é uma coisa. Falar de algo lá que deveria ter sido quitado lá, me parece que não é tão, é meio descabido. Mais do que isso, esse meu cliente em específico, ele é do ramo supermercadista. Então, até se prove o contrário, ele está colhendo os louros desse momento. Entende? Não me parece que faça sentido. O pessoal que consumia enquanto trabalhava no restaurante está consumindo em casa, então precisa reforçar o pirão que está consumindo em casa, é a comida de casa, então está comprando mais. Então, não me parece razoável. Essa mesma leitura o magistrado vai fazer. Então, o doutor Alexandre, por exemplo, disse que a gente, até antes da propositura da ação de submeter ao judiciário, a gente tenta essa negociação. É razoável nas suas proposições, nas suas propostas, na tentativa de conciliação, e demonstra depois no judiciário que, a despeito de todas as tentativas, a intransigência partiu da parte contrária, há uma tendência de se conquistar a simpatia do magistrado e que ele equilibre para esse lado. Então, eu acho extremamente recomendável essa parcimônia, né? Esse debate, essa tentativa de conciliação. Porque o juiz também não tem parâmetros legais pré-definidos para, é 30%, reduz aqui, isenta. Não, a gente está vivendo um período de caos. Precisa se afirmar ainda o entendimento, né, de como se procede. O Caio está perguntando aqui também, usando aqui por analogia o fator do príncipe, no nosso caso aqui o artigo 393 do Código Civil, que diz da força maior, ele pergunta assim, mas o locador também não tem culpa da pandemia, e mais, foi uma decisão unilateral do locador, não querendo nem conversar para diminuir o valor da caução, suspensão do contrato ou qualquer outra proposta, simplesmente rescindiu e devolveu as chaves. Aqui, deixa eu só entender, Caio, me complementa a pergunta, você está falando do locador ou do locatário que devolveu as chaves? Vou completar aqui para... o locatário, ele respondeu aqui, o locatário, ok. O locatário foi lá e simplesmente devolveu. Eu acredito também, se o doutor concorda, que da mesma maneira pode existir aí, por parte do locatário, também uma forma de oportunismo. Ele entender que, em razão dessas circunstâncias todas,
ele está se valendo disso para ou o ponto comercial não era bom, ou ele achou que ali mais na esquina tem um ponto um pouco mais barato, ou por causa da pandemia todo mundo despencou o preço, então ele vai lá e faz o quê? Se utiliza desse artifício para buscar aí uma rescisão e não pagar nada. Então tem que ser demonstrado. Se eventualmente o locador entrar com a ação, o locatário vai ter que comprovar de fato que existiu para ele também um impacto econômico que levou ele a essa decisão. Então, o locatário também, eu entendo que deveria se cercar de algumas circunstâncias, de algumas precauções para demonstrar de fato que aquela atitude dele não é um oportunismo. Então, ele deveria comunicar o locador, fazer uma notificação, contratar o advogado para fazer essa notificação, dizendo, olha, estou deixando o imóvel porque não tenho condições de pagar meus funcionários, estou negativado no banco, estou cheio de protesto. Né? Isso depois da pandemia, claro, fatos pretéritos, como o doutor Haroldo falou, a gente não vai aplicar aqui. E demonstrar, assim, de forma transparente, né, boa-fé contratual, a gente leva em consideração até o princípio da boa-fé contratual, de que, de fato, ele optou por sair do imóvel e entregar chaves, porque a situação impactou de tal maneira que se tornou inviável a manutenção desse contrato. Mais do que isso, eu diria que irresistível. Ou seja, não há o que se fazer. Se Não há há o algum que plano fazer. B, não dá para se alegar essa desídia, essa inação em proveito próprio. Quer dizer, e o seu e-commerce? Você não tentou fazer nada, não tentou ligar para o cliente? Agora, alguns negócios, eles tiveram a sua atividade nuclear diretamente impactada ou com a pandemia, ou com decreto legislativo, ou com medida provisória. Há exemplo disso? Empresas de evento, então, empresas de formatura. Não vai simplesmente haver, pelo menos agora, as festas que estavam programadas, as casas noturnas, não existe possibilidade. Não dá para fazer no e-commerce, falar, vamos fazer um baile online. Então, eles sofreram de forma nuclear essa consequência. Existem outros negócios que tiveram uma redução extremamente sensível. Existem outros que melhoraram. Então, cabe mostrar, eu acho que primeiro ao credor, para mostrar boa-fé, e depois, não havendo um acordo, ao judiciário. Em que ponto desse espectro você está? Porque pode, inclusive, a meu ver, o juiz condenar em litigância de má-fé, porque o cara vai falsear a verdade tentando uma vantagem ilícita com o processo e dizendo que ele foi prejudicado, quando, na verdade, ele foi até mesmo premiado com o cenário de pandemia. Outro exemplo, que é nuclear, e aí eu diria que até em decorrência da medida provisória 927, são as empresas de medicina e segurança do trabalho, que foi totalmente postergada para depois do cenário de pandemia, as exigências de cumprimento de normas e segurança do trabalho. Quer dizer, essas empresas que faziam atestados médicos ocupacionais, eles basicamente estão vivendo hoje só dos demissionais, que aumentaram, né, aumentou sensivelmente o volume, mas todos os outros trabalhos foram deixados para depois da pandemia. Então, empresas estão extremamente desidratadas. Então, essas, sim, foram afetadas diretamente. Então, acredito que tem que se comprovar isso. Unilateral, tuchar a goela abaixo, locador ou locatário, isso é abuso de direito, não tem lugar e deve ser rechaçado pela justiça. Isso sem dúvida. Eu mandei um exemplo aqui, né? O turismo, por exemplo, é uma área que hoje as empresas aéreas, né, realmente é extremamente complicado. Tem uma pergunta aqui, bem-vinda, Elisa. Terá que sair, ok. A gente espera na próxima, Elisa. No caso de um comércio fechado, mas caso de terem vendido até mais do que o e-commerce, fica a impossibilidade de pedir a qualquer redução do aluguel? Sim, se eventualmente as circunstâncias demonstrarem, né, que ele acabou achando o mapa da mina, né, ele nunca tinha pensado no e-commerce, aí vem a pandemia, ele descobriu a roda, né, começou a vender muito mais do que muito mais do que ele faturava ali no balcão, vamos dizer assim. Se eventualmente chegar num ponto do juiz determinar a produção de prova, pedir aí a demonstração de faturamento, etc., etc., obviamente que ele vai acabar sofrendo aí uma condenação, uma litigância de má-fé, qualquer coisa do gênero. Né? Então, nessa situação, de fato, não há a menor possibilidade de uma redução do aluguel.
né, porque ele simplesmente manteve aí a atividade dele funcionando. Ele teve, de certa maneira, pode até ter tido uma redução de custo, porque para fazer um e-commerce você não precisa, né, de funcionário, não precisa de uma série de circunstâncias, então dificilmente ele vai, pelo menos na minha opinião, conseguir a redução disso. Luiz, está com áudio já, com voz aí, Luiz? Fala aí para nós. O Luiz, ele não se adaptou ainda, né, Luiz, ao microfone. Pode deixar que até o fim da pandemia teremos a solução para isso. Vamos lá, o Caio de novo, desculpe, mas insisto, o princípio do fator do príncipe qual é maior? O fator do príncipe ou a força maior? Olha, se eu tiver enganado aqui, aí podem me corrigir, o fator do príncipe, eu pelo menos só conheço esse princípio na consolidação das leis do trabalho, né, que traz aí a questão do governo determinar o fechamento da atividade, você transferir a responsabilidade pelo pagamento desse prejuízo para o governo, né? Nesse caso, eu vejo que nessa relação locatícia, o que a gente tenta comprovar, o que a gente tenta demonstrar para eventualmente conseguir uma redução ou eventualmente uma suspensão é, de fato, o motivo de força maior, que é o que está previsto ali no Código Civil. É notório, né? Notório que essa situação que a gente tem vivido, tem encarado, é algo que ninguém imaginava, ninguém esperava. Tanto está demonstrada a existência da força maior, que qualquer país hoje no mundo não tem capacidade, não conseguiu sequer prever a necessidade de leitos suficientes para atender os enfermos, as pessoas que estão aí, infelizmente, acometidas desse vírus. Então, nesse caso, eu vejo sim como aplicável a força maior, e desde que você demonstre isso judicialmente, que você comprove, que você seguiu todas as etapas, você foi lá, suspendeu, no caso comercial, suspendeu o contrato de trabalho dos seus funcionários, você foi lá, utilizou a linha de crédito do governo, e ainda assim você não consegue manter essa alocação, você não tem um fluxo de caixa suficiente para manter a sua atividade aberta, eu entendo que se aplica totalmente aí a questão da força maior, e o direito ele é interdisciplinar, né? Ele se cruza. Você pode utilizar o diálogo da fonte, você pode pegar e buscar o direito do trabalho, até o que está escrito ali na CLT, e trazer também para a relação civil. Então, numa situação como essa, é totalmente viável que você se socorra de todos os ordenamentos jurídicos possíveis para trazer ali na sua petição ou para trazer ali no seu requerimento a necessidade de suspensão desse contrato. E também no caso de uma rescisão, de uma resolução do contrato, né? O Caio está falando assim, eu não concordo com a suspensão, eu quero a rescisão. Da mesma maneira, se aplica. Porque você na qualidade de empresário, se você for um empresário que tem aí uma preocupação em não gerar um passivo futuro, você já viu que a sua atividade não vai se recuperar, que você vai sofrer um impacto de tamanha proporção, que mesmo em médio e longo prazo você não consegue se recuperar, eu também entendo que para a resolução do contrato é aplicável sim. Você pode utilizar, como eu falei aqui, todos os tipos de fonte do direito, seja da norma constitucional, seja do Código Civil, seja da CLT, até do Código de Defesa do Consumidor, que traz também, né, a teoria da imprevisão. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, é uma das primeiras legislações no Brasil que quebrou aquela questão do pacta sunt servanda, né, que trouxe a possibilidade de você rediscutir e revisionar um contrato. Então, eu entendo sim que é aplicável, você pode trazer esse argumento e optar por fazer a rescisão sem arcar com nenhum tipo de multa rescisória, por ter optado por garantir não só a saúde daquela tua empresa, mas a sua própria saúde, porque a gente sabe que a consequência disso tudo é respingar depois aí na pessoa dos sócios daquele comércio, daquele estabelecimento, etc. Então, eu entendo sim, Caio, que é plenamente viável você utilizar tanto o fato do príncipe, utilizar a força maior, enfim, tudo que você puder se socorrer para usar no teu argumento é válido sim. O Daniel faz um comentário, hora de dividir Doutor, os prejuízos. Se eu puder até fazer uma parte. Pode, por favor, Haroldo. Até pegando emprestado carona aí no diálogo das fontes, né?
E se formos falar, por exemplo, no direito do trabalho, não só o fato príncipes, mas falarmos também do arrependimento, por exemplo, numa justa causa, e aí a gente tem o perdão tácito. Então, imagine o seguinte, aquele colaborador que praticou uma falta grave, gravíssima, só que eu não opero ali a justa causa naquele momento. Guardo para um momento futuro. Depois eu estou sem grana para pagar as verbas rescisórias de uma dispensa sem justa causa, imotivada. Eu falo, opa, peraí, pensando bem, deixa eu ressuscitar grave para poder fazer uma economia nas verbas rescisórias. Eu não posso fazer isso, porque operou-se o perdão tácito. Pegando em dado isso, na relação de locação, eu não posso me arrepender, de repente, da situação contratual que tenho ali, e há argumento, há pretexto de calamidade, por exemplo, falar, peraí, mas tem agora um monte de imóvel disponível aí com uma situação muito mais cômoda do ponto de vista financeiro, um espaço melhor, mais barato o aluguel, então eu vou utilizar esse discurso da pandemia para beneficiar e fazer essa denúncia vazia. Então, não tem lugar. Eu acredito que não pode haver esse tipo de excesso, esse tipo de oportunismo. E aí, a pessoa tem que estar preparando, inclusive, para mostrando para o juiz que não houve, que não é pusilânime, que ele tentou salvar a empresa e não consegue, inclusive vai demonstrar que está protegendo o direito do credor, porque senão vai só criar um endividamento maior. Então, ele está sendo, inclusive, altruísta, de certa forma, quando ele quer por fim a relação locatícia. Mas isso tem que ser demonstrado. Então, não basta eu alegar o estado público, a calamidade. Isso tem que ser cotejado à minha situação de fato. Eu até instruo, a depender alguns clientes. Peraí, mas você conversou com um consultor? Você teve algum consultor financeiro, empresarial, administrativo? Ele realmente diagnosticou como um caminho sem volta? Essa quebra da empresa vai acontecer assim mesmo? Ou te laudou quase que você tem que sair agora do físico para ir para o e-commerce, que é a única forma de você vender, porque o pessoal tem medo de ter contágio, e aí não faz sentido você ter essa estrutura, sabe? Então tem que ter esse arcabouço, entendo eu. E aí você tem muito mais chances de, por equidade, o juiz deferir esse tipo de benesse, sem dúvida. O colega comentou aqui um pouquinho acima, realmente tem que haver bom senso e a gente vai ter que dividir entre nós o prejuízo. Uma pergunta, assim, acho que bem e só mais uma interessante. coisa, doutor, com relação ao fato príncipe. Desculpa, Sim, vai, mas é que vamos está lá. dizendo assim, o 393, ele fala o quê? Aí vamos falar do fato príncipes no Código Civil. Ele fala que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Ele deixa claro que as duas hipóteses, se expressamente não houver por ele ser responsabilizado, né? Ou seja, se antes, lá contratualmente, porque direito civil é um pouco mais adulto, né? Então as partes podem regular um monte de coisa. Então, se lá no contrato não estiver dizendo, olha, mas num caso de uma pandemia, de um caso fortuito, força maior, mesmo assim você está assumindo risco, então não for o caso, via de regra não é, porque, por exemplo, o direito de, às vezes, a apólice de seguro prevê situações em que, inclusive, mesmo em um estado de pandemia, é para isso que eu contrato, às vezes, o seguro, ele assume esse risco, né? Então, em sendo o caso, o devedor ele não responde pelos prejuízos. Então, o fato príncipes aí tem lugar. E mais, se a gente for fazer uma interpretação teleológica, o 396, ou seja, logo em seguida, 3 artigos depois, é o que ele fala da não incorrência em mora. Então, está na mesma inteligência ali, que não vai haver mora por parte do devedor quando há o caso fortuito ou a força maior. Então, eu, como devedor, como locatário, não devo ser responsabilizado. E é nisso que parte a minha premissa. Um pouco mais extensiva, talvez, e aí por isso divirjo até do Scavone, mas é nesse sentido, de que eu poderia até mesmo, a depender, cotejando o caso prático, público, aliás, a pandemia, ao caso prático, demonstrando a incapacidade e impossibilidade, sustentar até mesmo a resolução contratual sem consecutários legais. Perfeito. Agora, com relação à pergunta da doutora Vanessa, ela fala que outro ponto que merece atenção é o fator do IPTU. Tanto os locatários quanto os locadores foram onerados com IPTU de valores altos, né? Houve correção recentemente da tabela, né? Da tabela que fixa a base de cálculo. Aí ela pergunta como é que fica nessa questão. Uma coisa que eu digo é que, sobrevivendo a essa situação toda, nós, advogados aqui, teremos um campo vasto para trabalhar e teremos aí muito material, muito conteúdo e muita discussão para que a gente exerça na plenitude a nossa profissão.
salvo o melhor juízo, pode me corrigir, uma das medidas provisórias, né, que bateu-se recorde nesses últimos dias, tinha gente até brincando, né, que durante live de determinado cantor foi um milagre não ter saído uma medida provisória, né, até como descontração, mas há uma medida provisória, salvo o melhor juízo, se alguém tiver conhecimento pode me corrigir aqui no chat, que proíbe, né, as fazendas, tanto estadual, federal e municipal, de inscreverem os devedores de tributos na dívida ativa, por enquanto. E temos também a questão, alguém pode me corrigir também, a prefeitura, salvo o melhor juízo, ela postergou o pagamento desses impostos, até que essa fase, né, esse momento difícil seja superado. Mas vamos considerar que não seja isso que vai ocorrer na prática. Eu entendo sim que na esfera do direito tributário também é possível você discutir, né, utilizando aqui o próprio artigo 393, aí também no diálogo das fontes, que tanto o locador quanto o locatário não poderiam arcar com essa mora, ou com esses juros, ou com essas multas que são praticadas em caso de não pagamento do tributo de forma tempestiva, para evitar, numa discussão judicial, que haja essa oneração em razão da pandemia. Então, eu acredito também que vai surgir nessa situação possibilidade na seara do direito tributário de se discutir eventuais atos da Fazenda aí que visam, nesse período de caos, receber multas, juros, encargos e afins aí relativos aos débitos tributários do imóvel. Deixa eu passar para a próxima pergunta. Pode comentar enquanto eu vejo a próxima aqui. Ok. Aí a gente já está falando um pouquinho mais de direito público, então tanto mais difícil, talvez até tangencie um pouquinho o nosso assunto, é extremamente importante também. E aí existem projetos de lei em todos os âmbitos para diferimento, para se postergar o vencimento de vários tributos. Do ponto de vista municipal, há projeto de lei já tramitando. Várias associações, várias entidades entraram com sugestões e ofícios que foram encaminhados aos vários vereadores, até mesmo a AESU, que é uma entidade representativa de empresas e empresários aqui da região, próxima à nossa OAB, ela encaminhou ofício a alguns vereadores, um deles foi o vereador Rodrigo Goulart, e que foi solicitado um plano, inclusive, de empresas que faturem até R$ 4.800.000 anuais, de diferimentos, de não pagamento de multas e consecutórios legais aí da inadimplência, né? Da mora, perdão. E como foram várias associações, vários os pleitos, isso foi condensado, foram feitos 2 projetos de leis, como se fossem a consolidação desses vários pleitos. E a Procuradoria, então, está redigindo, para que não haja uma autoria singular de algum vereador, porque vários desses pleitos são conexos. Então, a Procuradoria está redigindo os 2 projetos de lei, um muito mais incidente atinente à questão da burocracia e outro mais à questão dos tributos. Estamos acompanhando isso, eu estou antenado também com relação a isso, mas deve tramitar. Isso, então, afeta diretamente IPTU. O Thiago Abreu fez um comentário aqui, que estão se ressuscitando algumas teses antigas e pacificadas sobre o afastamento de pagamento por conta dos atos federativos, né? Então, ou seja, o direito ele é cíclico, né? Uma dúvida, vamos lá. Alguma já estão fechadas? Questão, pagamento, essa pergunta já foi feita. Fala, fonte, difícil entrar nisso. Agradeço o Thiago criticando que foi difícil de entrar. Desculpa, Thiago, também aqui pela dificuldade. Agradeço pela oportunidade de participar dessa reunião, mas preciso sair agora. O Franco Caramuru saiu da reunião. A Carolina faz. Boa noite, colegas. Em relação ao que foi mencionado no tocante à aplicação de 20% sobre o valor devido em um pagamento posterior, não seria nesse caso a aplicação do Instituto da Mora? Aproveitando a reunião bastante produtiva. Obrigada. Quer falar a respeito, doutor? Eu quero, só que eu não localizei aqui a pergunta, então eu precisaria... Carolina Rufino, ela faz a seguinte pergunta. Boa noite, colegas. Tá. Em relação ao que foi mencionado no tocante à aplicação de 20% sobre o valor devido em um pagamento posterior, não seria, nesse caso, a aplicação do Instituto da Mora?
Eu comentei, Tá, né, vamos lá. que previa lá no projeto de lei que você acrescentaria no valor da locação um teto de 20% Eu vou para efeitos compartilhar de... aqui no chat. Tá. Só vou buscar o cabo da bateria que O, eu vou ficar sem bateria. Só um minutinho. Pode ó, continuar, por favor. tá aqui. Estou compartilhando aqui no chat. Não, para everyone. Tá aqui. Ctrl V. Esse daí que eu estou compartilhando é o artigo 9º do projeto de lei 1179 de 2020. Deixa eu colocar aqui, ó, PL 1179 de 2020. Do senador Anastasia, especificamente. Olha só, esse artigo 9º, ele já não existe mais no substitutivo. Ele foi tirado do projeto de lei, tá? Então, ele não vai, isso é uma certeza que nós temos de que ele não vai, ele não foi submetido ontem à Câmara dos Deputados. Ele já foi tirado, então, no mas ele serve como um parâmetro, digamos, para essas negociações, porque a gente está vendo aqui que a palavra da ordem é o bom senso, é a repactuação, é as partes tendo a oportunidade de conversar, porque prejuízo vai haver para todo mundo. Se onerar demais uma das partes, está suscetível ao juiz rever essa condição. Então, por isso que o diálogo é sempre importante. Então, isso serve, embora não vá vigiar no futuro, serve de um parâmetro. Aqui, no artigo 9º, estava dizendo que para... não, perdão, não é o 9º, gente. É o 10º. O 9º vai vigiar, desculpe. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui o 10º para vocês. Everyone. Vamos lá. Tá aqui, o 10º. Os locatários residenciais, entendam. Isso era uma previsão. Aqui ele está falando de locação urbana, de uma forma geral. O 9º é o capítulo da locação urbana. Mas o artigo 10º, que esse sim foi revogado, o 9º continua, tá? O 10º, ele trazia o quê? Uma exceção para o residencial, então os locatários lá que sofrerem alteração, ou seja, o cara que perdeu o emprego repentinamente, está com dificuldade, ok, não se recolocou, ele vai fazer o quê? Ele vai suspender total ou parcialmente. Ele pode, sei lá, pagar metade ou totalmente ele vai suspender. E aí, o parâmetro isso acontece de 20 de março até 30 de outubro de 2020. E depois desse período que ele começa a pagar, na proporção de 20% dos vencidos, acrescidos nas parcelas vincendas. Advogado lá não é tão bom de conta, mas sozinho eu cheguei à conclusão de que seriam 5 parcelas. Ou seja, você pega 20% a cada mês, vai somando até que em 5 meses você paga esse 100%, junto com as parcelas vencidas. Isso já não mais vai haver. O artigo 10º ele foi tirado do substitutivo do projeto de lei, mas é um parâmetro que pode ser norteador para as novas negociações. Ainda assim, ele era trazido para locações residenciais e, de novo, aquela mentalidade que a gente falou, deve-se comprovar o fato específico, concreto. O cara tem que ter sofrido uma redução sensível e comprovar isso daí. O Caio aqui, de fato, Caio, se o locador eventualmente não chegando nesse acordo, é fazer a execução do contrato, né? Execução do título extrajudicial. Faz execução e cobra o valor da multa proporcional ao tempo que era restante ao contrato. Eu estou deixando aqui no chat, como a gente tem mais 10 minutinhos, o meu e-mail também, se o doutor Haroldo quiser deixar o dele, para quem quiser mandar pergunta que eventualmente não tenhamos respondido, para que encaminhe para nós depois. Deixa eu só ver aqui a outra pergunta que estão fazendo aqui. Aplicação de 20% já foi aqui, respondemos. Uma última dúvida, temos ele já comentou, a questão do pagamento dos aluguéis é a mesma situação do shopping, a questão da loja lá do café, é a mesma questão do shopping, né, doutor Haroldo? Voltando teu microfone aí, tá desligado. Espera aí. Pronto, Boa. desculpa. Bom, entendo que sim, porque o contrato de shopping center ele é um contrato de locação atípico, mas fundamentalmente ele é um contrato de locação. O artigo 54 é o que traz, digamos, as grandes diferenças
da relação de shopping center em detrimento das outras, das demais. Basicamente, o caput do 54 ele está dizendo o quê? Que vige a livre pactuação. Então, ele está dizendo que, embora a legislação, a lei de locação, ela seja bastante, ela regulamenta um contrato que é mitigada a liberdade de contratar, digamos, vai ser assim, assado, coloca aqueles landmarks, né? Mas aí vem o 54 e fala, opa, mas se for shopping center, a liberdade é aumentada, vocês podem livremente pactuar. Então, tem que se atentar ao contrato. Se no contrato de shopping center proíbe algumas situações, algumas prerrogativas, já no contrato tradicional de locação, essas proibições já não existem. Então, com ainda mais razão, você se valer como locatário, se valer dessas prerrogativas. Então, não vejo problema. A regra a mens legem é que em contrato de shopping center, o locatário, via de regra, ele é menos privilegiado. O locador é mais privilegiado. Perfeito. A Valquíria pergunta para a gente aqui, um beijo para a Valquíria, nas locações residenciais, serão aplicadas as mesmas discutidas aqui, que a gente falou com relação à redução de aluguel? Sim, a regra, o projeto de lei se aplica tanto para residencial quanto para comercial. Na residencial, talvez tenha um pouco mais de equidade entre as partes, porque não estamos tratando, por exemplo, de um conglomerado de shoppings contra um lojista pequeno. Então, é realmente a questão da negociação, considerando que se a pessoa desocupar o imóvel, se a pessoa sair daquele imóvel, provavelmente o proprietário vai ficar bastante tempo aí com esse imóvel parado e talvez aí a médio prazo o prejuízo dele seja maior. Então, eu acho que foi o Daniel que comentou lá em cima, se eu estiver errado, depois eu me corrijo, mas é momento de fato de bom senso, né? Não adianta todos aqui, cada um querer puxar para um lado, é momento de fato de dividir esse prejuízo e termos aí uma mentalidade, acho que ele falou até em questão cultural, né? Termos uma mentalidade de que nesse momento cada um vai ter que ceder um pouquinho, porque não adianta a gente entupir também o judiciário de processos judiciais, discutindo esse tipo de relação que, no final das contas, não será bom nem para o locador, nem para o locatário, né? Só para nós, a qualidade de advogados. Para a gente, o que não vai faltar é trabalho. Só a observação é que o projeto de lei ele fala em locações urbanas. Sim. O artigo 10º ele trazia uma exceção à locação residencial, mas como eu disse, e o artigo 10º eu já coloquei no chat, mas o artigo 10º ele não persiste, ele já não existe mais. No texto do substitutivo ele já não foi aprovado pelo Senado. O Caio está agradecendo aqui a nós, né, a palestra, a Lilian pela ajuda. De fato, eu reitero novamente o pedido aí de desculpas pela incapacidade da sala e diante do tema a procura foi muito grande. O Daniel, isso mesmo, além do que nós advogados temos que desenvolver a habilidade de negociação. Sim, nós somos os primeiros mediadores da causa, né? Nós temos que criar a cultura realmente da mediação e não do litígio. Temos sim que ser combativos. Sugiro até mesmo procurar curso de mediação, ou negociação. Exatamente. O Rafael está elogiando. Aqui, obrigado, Rafael. Aqui a produção está falando que me colocou como anfitrião. Obrigado, Lilian, por ter me colocado como anfitrião. Deixa eu baixar aqui, tem mais umas mensagens novas. A Fran está dando os parabéns também pela exposição. Muito obrigado. Vamos lá, perguntinha final. Quem quer fazer a perguntinha final para a gente poder encerrar aqui a nossa reunião? Quem vai ser a pergunta do milhão aqui? Vou entregar o ouro, hein? Enfim, então quer fazer Vamos ver, apareceu uma pergunta aqui. Não, é agradecimento. Obrigado. A Sônia Godoy está agradecendo aqui pela reunião. Então, quer fazer suas considerações finais? Luiz, voltou seu áudio, Luiz? O Luiz vai ficar sem áudio hoje.
estão sugerindo a gente fazer daqui uns 15 dias. Voltou, Luiz? Agora eu quero ouvir sua voz, Luiz, por favor. Agora eu te ouvi. Veio uma pergunta aí, doutor. Tem uma pergunta? Veio, mas se veio a voz do Prazo doutor sugerido. Foi minha para você, Fante. Agora sim, Luiz. Boa noite, agora Luiz. Sim, colega. Antes tarde do que Thiago nunca. aqui é o Ah, é o Thiago, não é o Thiago? Luiz, não. Tá. Thiago, Eu então no vai final, lá, não Thiago. consegui entrar antes, cara. Parecia que então o Luiz estava te dublando, Thiago, porque eu você acho. estava falando e ele estava mexendo nos lábios. Então vamos lá. Prazo sugerido para aditivos de redução de valor. O prazo sugerido é pelo menos 90 dias, né? Que é o que a lei que tratou aí da exceção da pandemia fala, né? E geralmente todos os acordos, todas as medidas provisórias têm se falado em 90 dias. Então eu acredito que você pode colocar 90 dias com uma prorrogação por igual tempo, se eventualmente a situação permanecer. Deus queira que não, né? Não quer fazer a última pergunta, Thiago, já que seu áudio vazou? Tá com a palavra, Thiago. Não, na verdade, eu não vou opinar, não vou falar nada, só vou agradecer. Eu não consegui entrar antes, no caso, a hora que eu fui ver o horário, deu 5 horas, eu fiquei praticamente a reunião inteira tentando logar, porque estava lotado. Muita gente falando no grupo do Novo Advogado, querendo logar. Esse tema é um tema que a gente pode repetir, porque teve muita procura. Eu joguei em outros grupos de advogados, o pessoal também veio me pedir para entrar, pedir para, no caso, estar repetindo ou replicando o material, porque está todo mundo interessado nisso que foi falado aqui. Pelo pouco que eu ouvi, eu achei bem interessante, eu até fiz um comentário que você estava até comentando quando eu peguei a sua fala, Fante, sobre a comunicação das fontes do direito, né? Que, assim, a gente tem que ter esse exercício de não ficar cada um no seu quadrado, só de trabalhista, só de contratos, no caso civil, só de consumidor ou tributário. A gente tem que fazer esse exercício, porque eu andei vendo algumas outras webinar, essas coisas que, né, com essa questão de pandemia, o único meio que nós temos hoje para estar buscando um pouco de conhecimento seria essa formatação ou algum curso online EAD. E aí foi até que eu comentei que estão se tendo teses tributárias já que eram pacificadas, estão sendo ressuscitadas por conta dessas questões que os entes federativos, né, estão emanando algumas normas, e aí estão se revendo algo que antigamente já era pacificado. Então, essa questão de força maior, dessa situação não previsível, está gerando no direito público isso daí, e, por consequência, vai ter reflexo no direito privado. Como foi até colocado um link hoje, uma notícia do Conjur falando que o TJ de São Paulo hoje já decidiu no sentido de que você não pode alegar a pandemia somente para não querer pagar um contrato. Você vai ter que entrar nessa seara que você está comentando agora, de a gente fazer essa renegociação do advogado, seu facilitador desta conversa, não é querer se locupletar ou querer abusar do direito para não cumprir com obrigação. Então, a gente vai ter que ter esse viés, e a melhor forma de a gente poder estar angariando o serviço sem estar soberbando o judiciário é justamente estar fazendo essa ponte na conversa, na mediação, na forma de facilitar assim, esse prejuízo de todo mundo. Então, eu acho que seria o recado final que eu teria para dar, não seria a pergunta derradeira, nem de 1 milhão. Eu quero agradecer a todo mundo e vamos tentar replicar isso novamente, Fante. Perfeito. Vou fazer aqui, antes de passar a palavra para o doutor Haroldo fazer a finalização, eu vou fazer aqui também o merchan. A gente tem amanhã uma palestra também para falar dos impactos dessa pandemia no direito internacional, a nova ordem após o Covid-19. E depois de amanhã, na quinta-feira, a de amanhã, o horário é às 17 horas, o mesmo horário de hoje. E temos também um outro tema bem instigante, além do direito internacional, que é os impactos da Covid-19 nas relações de consumo. Então, assim como as relações
locatícias, nas relações de consumo também teremos aí uma série de impactos, né? Principalmente a questão de cancelamento de voos, cancelamento de pacotes de turismo, a prática de preços abusivos, fornecedores que estão cobrando aí R$ 50 o álcool gel. Então, teremos essa palestra com o Dr. Rodrigo Tritapé, que ele é diretor de orientação do Procon São Paulo. Então, teremos aí também um assunto bem instigante, bem interessante para discutirmos da mesma maneira, tá? Então, quem quiser fazer a inscrição, pode fazer pelo mesmo número dessa palestra de hoje, e aí elas fazem a inscrição e nos vemos nesses 2 próximos eventos. Então, passo aí para você, doutor Haroldo, já agradecendo a nossa presidente Lisandra também pela iniciativa e pela disponibilidade em realizar eventos como esse, não deixando que nós, advogados, nesse período de pandemia, fiquemos, né, sem agregar conteúdo e, principalmente, trocarmos esse bate-papo, essas ideias, para que no futuro todos nós sejamos advogados melhores, porque eu tenho certeza absoluta que sairemos dessa situação muito melhores do que entramos, como profissionais e como pessoas. Então, passo aí para você fazer suas considerações, desejo boa noite para todo mundo e agradeço demais pela participação de todos aqui. Perfeito, muito obrigado, meu querido. Bom, apenas concluindo com relação à última pergunta que foi feita, então que podemos batizá-la como a pergunta do milhão, que é o prazo sugerido para aditivos e redução. Eu acho extremamente pertinente o sugerido pelo Dr. Fante. Então, 3 meses, até porque tem uma proporcionalidade com relação aos decretos, mas eu acho que vale raciocinar caso a caso e sugerir, de repente, pontualmente alguma coisa tailor-made e dizer o seguinte: às vezes a gente encontra antipatia do outro lado, sobretudo no papel de locatário, quando você aborda o locador e fala, eu quero redução ou isenção pelos próximos 3 meses, isso assusta. Então, de repente, a pessoa vem com um discurso dizendo que, olha, você não está confiando no seu trabalho, você não acha que vai melhorar, então não sou eu que tenho que correr o risco sozinho. Então, às vezes, as pactuações pontuais em períodos menores são interessantes. Por quê? Há pouco mais de mês atrás, a gente não se imaginava da forma como a gente está hoje. A gente foi todo mundo aqui, sem exceção, pego de surpresa. Trabalhando home office, tentando procurar o cliente, conversar nesse formato aqui, sabe? A gente teve a nossa vida de forma muito sumária, virada de cabeça para baixo. Então, é possível que daqui a 30 dias haja também um outro cenário totalmente diferente, Salvador, e eu acho que é razoável quando você se permite a fazer pequenos pactos e que lá na frente você converse novamente com o locador. Então, acho que há lugar também de se fazer esses pequenos pactos com a possibilidade de se, já parametrizado no que a gente tem agora, fazer novamente, ou renovando, ou melhorando, aumentando gradativamente o aluguel, ou diminuindo mesmo, ou fazendo a entrega. Porque, às vezes, também você fazendo essa suspensão ou diminuição por um período de 3 meses, você está vinculado também sem poder rescindir antes, entende? Então, se você faz por um mês, de repente você faz a possibilidade de rescindir antes quando vê da inviabilidade. Então, acho que caso a caso vale realmente dar uma olhada em relação a isso. Por fim, agradecer muitíssimo aí a oportunidade. A gente está aí compartilhando informações. Eu acho que foi atingido o objetivo de a gente aprender e compartilhar e não se mostrar como vanguardista de qualquer posicionamento. Pelo contrário, a gente está reaprendendo e reaprendendo muito todos os dias. E hoje eu acho que cumpriu esse objetivo. Eu acho que faz todo sentido, sim, a gente revisitar o tema. Estou à disposição, já me deixo à disposição para falarmos de novo esse assunto que se tornou tão importante, tão em voga agora. E me deixo à disposição também. Agradeço muitíssimo na pessoa da nossa presidente, Lisandra Gonçalves, do nosso vice-presidente Alexandre Fante, muito honrado aí com a oportunidade e fico à disposição dos colegas. Agradecer o Luiz também, que tentou aí participar conosco, né, os nossos coordenadores de comissão, o Thiago Cardoso, quem mais está aqui? O Wagner também, um amigo que participa das comissões, e a todos os colegas que participaram. Então, encerramos aqui a nossa palestra de hoje, espero vê-los em breve, e principalmente pessoalmente, né? Que a gente possa se ver o mais breve possível
pessoalmente. Participem da minha comissão também, hein? Fiquem à vontade. Comissão de Direito do Varejo e Shopping Center. Por favor, aí. Deem as caras. É isso aí. Obrigado a todos, uma boa noite e que tenhamos aí com muita fé em Deus, sucesso daqui para frente e saúde principalmente. Obrigado. Obrigado, até mais, tchau. Mais.